Nosso protagonista era o Lorde Demônio mais poderoso do mundo inteiro, mas acaba se tornando um perdedor de nível 0 quando retorna 500 anos depois. Durante séculos, o mundo mágico de Anaef foi um lugar de sofrimento e brutalidade, devido à guerra sem fim entre a raça mortal dos humanos e os demônios imortais. E apesar dos demônios serem superiores aos humanos em todos os aspectos, a humanidade lutou ferozmente, até que o destino do reino dependeu de uma batalha entre dois homens, o Lorde Demônio Supremo chamado Vetol e o herói da humanidade chamado Gren. E no lendário dia da batalha, o Lorde Velto levanta de seu trono para lutar contra Gren. O herói mortal parte para o ataque primeiro, investindo contra o Lorde. Mas o demônio o bloqueia e o empurra para trás. Antes que ele possa atacar novamente, Velto libera uma série rápida de feitiços de magia negra. Gren se protege com sucesso contra todos eles. Então Velto lança seu ataque final. Em uma grande reviravolta, Gren atravessa a magia de Velto e o derrota. O Lorde parabeniza o herói por ter vencido contra todas as probabilidades e ter vencido a guerra para os humanos. Mas ele não entende por que perdeu, sendo que ele é muito mais forte que o herói. Gren responde que venceu porque, como humanos mortais, eles entendem o valor da vida e então fazem de tudo ao seu alcance para viver, ao contrário dos demônios. Ouvindo isso, Velto pensa que Gren está enganado e não acredita nele, enquanto ele lentamente começa a desaparecer, e ele jura voltar logo e trazer a escuridão para os humanos novamente. E com o herói prometendo estar aqui de novo para derrotá-lo, e com isso, eles finalmente se despedem. 500 anos depois, Lord Velto retorna ao mundo, por meio da reencarnação, e é imediatamente saudado por seu servo mais leal, Machina. Ele olha ao redor das ruínas em que renasceu, confuso, e pergunta onde eles estão. Machina responde que eles estão nos restos destruídos de uma masmorra demoníaca que fica logo abaixo de uma antiga estação de metrô. Velton não sabe o que diabos é um metrô, porque ele ainda está com a mente presa no passado. Então ele ignora isso e diz a Machina que ela deveria se juntar a ele em sua missão de dominação do mundo. Assim como nos velhos tempos, é quando ela revela que o mundo que eles deveriam governar foi destruído há muito tempo. Ela conta que 80 anos atrás, um evento catastrófico ocorreu quando seu mundo se fundiu com o mundo de uma dimensão alternativa, chamada Terra. Durante os primeiros anos, a maior parte da população foi exterminada. As guerras eclodiram entre as cidades, mas o mundo industrial avançado da Terra, que possui a tecnologia avançada e a civilização mágica de Anaef, se uniram para criar o novo mundo com o dom da imaginação. Quando Velto sai, ele vê o lado de fora do mundo. O Lorde não consegue acreditar que os humanos mortais poderiam alcançar um estágio tão avançado de civilização. Enquanto ele olha incrédulo, um homem aleatório acaba esbarrando nele e simplesmente passa como se nada tivesse acontecido. Vendo isso, Velto decide fazer sua presença ser mais conhecida e fazer os humanos se curvarem a ele. E apesar das tentativas de Machina de impedi-lo de se envergonhar, ele lança um feitiço para limpar o céu nublado, mas nada acontece. E as poucas pessoas que percebem ficam zombando dele por usar magia do clima. Depois os alarmes soam por todo lado, e Machina começa a arrastá-lo para longe da área, já que usar a grande magia é contra as leis. Enquanto ele foge da cena, o Lord Veltal tem uma sensação estranha e percebe uma misteriosa figura encapuzada se afastando dele. E assim que eles escapam em segurança, Machina se senta e o atualiza sobre tudo o que aconteceu. Ela explica que após sua morte, os demônios concordaram com um cessar-fogo com os mortais, que durou até 80 anos atrás, quando Anaef e a Terra se fundiram no caos da catástrofe. Os imortais se espalharam enquanto as principais indústrias se organizaram e começaram uma campanha contra o reinado dos demônios. Desde então, os imortais foram tratados como criaturas inferiores às pessoas. E como a tecnologia rapidamente avançou, eles acabaram criando uma arma anti-mortais. Um membro dos 6 pares sombrios acabou servindo como isca para que Machina pudesse escapar, já que ela era a única que poderia reviver o Lorde. Velton então admite que Zenon sempre foi um servo leal. Ele então pergunta o que aconteceu com Marcos das Artes Sangrentas. Machina rapidamente muda de assunto e decide pagar uma bebida para ele, porque o ar nessa cidade está muito poluído para ele respirar. Lord Velton então decide olhar à sua volta, até que percebe uma energia estranha ao seu redor e repara em uma jovem garota que está espreitando ao redor dos telões gigantes, de uma forma bem suspeita. De repente, todos os telões da praça são hackeados e mudam dos anúncios normais para alguns filmes proibidões, o que deixa as pessoas da praça muito malucas, mas os anúncios retornam rapidamente. O Lord Velton então se aproxima da garota para perguntar o que ela fez. Ela tenta negar no começo, mas ele conta que viu a mudança no éter ao redor dela, o que a pega desprevenida, porque ela não esperava que alguém notasse isso enquanto ela estava hackeando. Quando ela pergunta quem ele é, ele todo orgulhoso abre os braços e diz ser o Lorde Demônio, e ela fica pensando que ele é um cara completamente maluco. Mas então ele pergunta como ela fez aquilo antes, e ela explica que ela é uma hacker de éter, que faz missões perigosas para viver. Mas essa pequena brincadeira era uma forma de justiça, pois ela acredita que existe uma corporação por trás dos anúncios e censura fortemente a internet, sendo que a internet deveria ser um lugar livre e sem lei. A garota então continua explicando sobre os detalhes do seu talento, mas Veltal rapidamente fica entediado e a interrompe para perguntar se ela conhece alguém chamado Marcos. Ela imediatamente aponta para um prédio à distância e diz que o único Marcos que ela conhece é diretor de uma empresa, que é dona daquele prédio ali. Ele imediatamente vai até lá e pergunta à recepcionista por Marcos. Outra mulher se aproxima dele e se apresenta como secretária pessoal de Marcos, e que eles estavam esperando por ele esse tempo todo. Ela o leva para o último andar do prédio, onde Marcos está sentado em um trono e fica olhando para o Lorde Demônio. O Lord Veltal então diz que é muito desrespeitoso para Marcos permanecer sentado, mas Marcos
ignora completamente. O Lorde então diz para Marcos se juntar a ele e reconstruir o reino imortal e governar o mundo novamente. Porém, Marcos simplesmente dá uma risada e rejeita muito arrogante. Quando Marcos se recusa a chamar Veltol de seu senhor, o Lorde fica furioso e decide lutar contra ele, mas antes que ele possa liberar sua magia, a secretária balança sua espada. Ele na mesma hora acaba sentindo o poder da magia de forjamento na lâmina e fica chocado. Ela se afasta depois que Marcos ordena. O cara arrogante finalmente decide conversar, enquanto diz que Veltol ficou muito mais fraco, porque se fosse antes, a ferida da espada teria se curado no segundo em que foi formada. Ele fica zombando do desejo de Veltol de governar o mundo, quando ele não é mais tão forte e perdeu todo o apoio e o medo de seu nome. Assim que ele diz ao Lorde Veltol para se ajoelhar ou ir embora, Veltol se prepara para lutar com ele. Porém, Marcos instantaneamente neutraliza sua magia, usando a palavra quebrador de feitiços. Veltol fica sem palavras. Então Marcos explica que ele foi capaz de derrotar as habilidades mágicas mais poderosas de Veltol sem ter talento para magia. Tudo isso graças a um item que é fruto da sabedoria dos humanos, conhecido como Magia Engenharia. Em seguida ele mostra um anúncio, que explica que o dispositivo remove a necessidade de executar algumas etapas demoradas para ativar magia, e permite que o usuário escolha qualquer feitiço que desejar, e ativa um encantamento simples, e isso concede a qualquer pessoa de qualquer raça ou idade a habilidade de criar magia. Marcos então conta que ele se certificou de criar esse item chamado Família para que ele não pudesse funcionar no corpo de pessoas poderosas como Veltol, para evitar qualquer chance dele usá-lo para derrotar Marcos. Veltol tenta lutar contra ele novamente, mas Marcos desativa seu feitiço de novo, e explica que a velocidade de processamento mágico de Família ultrapassa de Veltol, tornando ele muito mais lento para o mundo tecnológico atual. Veltol então pergunta a ele por que ele está fazendo isso. Marcos, irritado, dá um grito, que sempre odiou Veltol por ser um ditador arrogante e ganancioso, e que ele apenas jurou lealdade para se proteger. Ele então, todo arrogante, se despede, lançando vários feitiços de espada de sangue, que acabam empurrando Veltol para fora da torre. Depois que ele chega no chão, ele corre para um beco escuro, para se recuperar de seus ferimentos. Ele tropeça na rua em um bando de vagabundos, e ele xinga os caras, mas eles acabam chutando sua bunda, e também o deixam deitado inconsciente em uma pilha de sacos de lixo, onde a garota Machina encontra ele e tenta acordá-lo. Depois de voltar ao normal, eles pegam um trem de volta para a casa dela. Ela se desculpa por não ter contado a ele sobre a traição de Marcos, que levou ele a esse acontecimento humilhante. O Lorde Veltol então dá uma confortada nela, dizendo que se ela contasse a ele, ele teria um desejo ainda mais forte de quebrar a cara dele e ver com seus próprios olhos o idiota que ele acabou se tornando. Quando chegam à casa dela, o Lorde Veltol acha que ela está brincando com ele, porque isso aqui é apenas um quarto minúsculo, mas ela explica que você precisa vender um rim para comprar alguma coisa nessa economia atual. Lorde Veltol percebe todas as dificuldades que Machina teve que passar após a sua morte e abraça a moça como agradecimento por ela ter continuado leal a ele durante todo esse tempo, o que a faz chorar com lágrimas de felicidade. Naquela noite, Machina acaba sonhando com o dia em que quase foi morta por uma multidão de humanos. Eles a culparam por todos os problemas que acabaram passando e amarraram ela para jogá-la em um poço de lava. Ela estava aceitando seu fim enquanto caía em direção à sua morte, mas de repente o orbe negro a cercou e a impediu de cair. Isso acabou levando ela de volta em segurança ao topo do penhasco, e o Lorde Veltol apareceu. Isso marcou o momento que ela conheceu o Lorde Demônio, que a convidou para se juntar a ele. Pela manhã seguinte, ela acorda o Lorde Veltol com uma grande refeição no café da manhã, que inclui pratos que ele nunca tinha visto antes. Ele termina tudo e diz a ela que a comida estava deliciosa, o que a faz ficar curada enquanto ela bebe chá. Ele pergunta se ela sabe o paradeiro de algum outro imortal. Ela responde que sabe que muitos imortais conseguiram escapar durante a campanha de caça aos imortais, mas não sabe exatamente onde eles estão. Veltol então pergunta se a caça ainda está acontecendo. Ela responde que isso terminou há décadas, e a atitude pública em relação aos imortais melhorou desde então. Mas mesmo assim, no fim acabou atingindo os objetivos de Marcos, que é o cérebro por trás de todo esse movimento. E assim que as coisas se acalmaram, ela foi verificar seus aliados próximos, mas a casa deles já estava destruída, e a única coisa que sobrou foi um bilhete, com as palavras escritas Fornalha Imortal. Então Veltol estende a mão para pegar uma xícara de chá, mas acaba deixando cair por causa de uma dor. Ele explica que parece que ainda não se curou totalmente dos ferimentos da noite passada, e que o feitiço climático que ele lançou para limpar as nuvens teria funcionado se ele tivesse a sua força de antes, provando que tudo nele enfraqueceu muito, em comparação com seu eu do passado. Ele percebe que é porque a principal fonte de seu poder, a fé que as pessoas têm em seu nome, diminuiu bastante com o passar do tempo. Machina se preocupa porque se as coisas continuarem assim, ele será lentamente enfraquecido. Mas Veltol permanece calmo e decide que precisa resgatar a sua fé novamente. Ele acha que é melhor sair para explorar esse novo mundo em vez de apenas apodrecer na cama. Ela recomenda que ele vá às compras. Eles primeiro vão comprar roupas para ele. Ela então leva para uma pequena sala com uma plataforma no meio. Ela faz ele ficar de pé na plataforma para fazer uma varredura 3D de seu corpo, enquanto se desculpa por não conseguir fazer roupas de alta qualidade. Mas Veltol diz com confiança que ele é tão lindo que nem precisa usar roupas bonitas. Ela pergunta se ele tem alguma preferência no estilo de roupas, e depois ela pede a máquina para selecionar a melhor opção para roupas básicas. Assim que a roupa fica pronta, Machina acha que está horrível, mas decide levar mesmo assim. Eles saem da loja, mas Veltol a lembra de pagar com moedas. No entanto, ela explica que fez o pagamento digitalmente. Enquanto eles comem, ele quer aprender um pouco mais sobre esse item família de Marcos, dizendo que está muito impressionado com suas habilidades. Ela explica
que, embora seu propósito principal seja magia, ele é usado principalmente por pessoas para coletar informações e também ir às compras. Vetor pergunta se ele atrapalha, por ser implantado na parte de trás do pescoço. Ela então admite que foi um pouquinho desconfortável no começo, mas é muito difícil sobreviver nessa vida diária sem ele. E ela também conta que ter um não torna a vida automaticamente melhor. Quando eles retornam, Veltor diz que vai procurar um emprego, e ela fica contra, mas ele calmamente diz a ela que os tempos mudaram, e ele não é mais Lorde Demônio poderoso que ele já foi. Então ele também deve seguir em frente e fazer o que for necessário nesse novo mundo, e ela tenta convencê-lo dizendo que aceitará mais empregos, mas ele diz que seria injusto para ele ficar em casa o dia todo, enquanto ela trabalha sem parar, para fornecer comida para ele, roupas e abrigo. Ele então diz que ainda não desistiu de dominar o mundo, e que se ela estiver disposta a ser paciente, ele fará isso com ela algum dia. E sentindo uma nova esperança pela primeira vez em séculos, Machina se ajoelha e faz seu juramento de servi-lo novamente. Mais tarde naquele dia, Veltor se prepara para procurar emprego, mas não importa o quanto ele tente, Machina insiste em ir com ele, e finalmente ele consegue convencê-la a ficar de boa, dizendo que se ele não conseguir encontrar nenhum trabalho devido à sua má sorte, ele vai deixá-la ficar sustentando ele. Ouvindo isso, ela fica mais tranquila e dá ele um pequeno telefone para ele usar e pagar por comida. Logo depois que ele começa sua busca por emprego, ele se sente deprimido, porque percebe que não sabe que tipo de trabalho está disponível, e também não faz ideia de como se candidatar. Ele se pergunta se deveria ligar para Machina, mas seu orgulho é grande demais para fazer isso. Nesse momento, o cheiro delicioso de um lamen de uma loja próxima alcança o nariz dele, fazendo seu estômago roncar. Isso é a mais pura prova do quão fraco ele se tornou, porque ele não sente fome há milhares de anos. Em seguida, ele percebe um morador de rua pedindo às pessoas por mudança. Ele lê a placa que diz que ele perdeu a perna na guerra. Isso faz perceber que ele tem pelo menos sorte de ter capacidade física para trabalhar. Ele então se levanta e grita no meio da rua que precisa de um emprego e que está quebrado financeiramente. Ele também grita que não tem nenhuma habilidade, mas está disposto a fazer qualquer coisa. Um cara irritado aparece atrás dele e manda ele fazer esse discurso na guilda comercial. Ele pergunta a Veltor se ele tem uma identidade de cidadão, mas depois de ver seu rosto, ele percebe que ele é um imigrante legal. Ele diz ao rapaz para sair, pois ele pode acabar causando problemas, mas antes de ir, ele dá a Veltor um formulário de currículo. Ele explica que ele deve escrever sua experiência de trabalho nele e enviá-lo para a guilda, mas não há nenhuma garantia de que ele vai conseguir um emprego. Depois de dar as instruções, o cara manda ele ficar longe de qualquer empresa da IHMI, especialmente aquelas que fazem construção, porque ele não ouviu falar nada de bom sobre elas. Veltor agradece por toda a sua ajuda e vai para a guilda. Chegando lá, ele todo orgulhoso apresenta seu currículo a um velho funcionário, que fica lendo muito confuso todas as habilidades estranhas que Veltor escreveu. Por exemplo, estratégia militar, e ele fica falando sobre como ele venceu uma guerra sozinho. Mas o velho parece nunca ter ouvido falar disso. O homem então pergunta se ele cometeu um erro ao escrever que seu último cargo foi há 500 anos. Porém, o Lorde Demônio garante que tudo isso é verdade. Depois de ouvir o suficiente dessa loucura, o velhote informa que eles não têm trabalho para ele, considerando seu currículo em entrevista um lixo, e também porque a empresa não oferece emprego para pessoas sem o item família. Veltor retorna para casa com a confiança abalada e pede o apoio de Machina, que fica muito feliz em ajudá-lo com qualquer coisa. Ele então pergunta se há alguém nesse mundo atual que pode dar conselhos a ele. Ela diz que tem um amigo, e a pedido de Veltor, ela convida o amigo para almoçar, mas quando o amigo chega, ele descobre que é aquela hacker de antes. Ela se apresenta como Taka e explica que conheceu Machina em uma página de fãs do Lorde Demônio, e depois de perceber os olhares sérios de Machina, ela rapidamente fica quieta. Veltor percebe que Taka tem um item família, mas é diferente do de Machina, e ele toca o pescoço da garota. Machina então explica que ele tem a habilidade chamada Olhos Sábios, que lhe permite sentir o fluxo de mana e estender a natureza de qualquer objeto que ele toque. Ele admite que ainda está começando a entender a maioria desses itens família, mas ainda há muito para desvendar. Então Machina vai direto ao ponto e explica que o Lorde Demônio está procurando trabalho, e depois de Taka ficar sabendo sobre sua condição de não ser compatível com o item família, ele ainda assim está querendo um trabalho que espalhe seu nome pelo mundo. A garotinha então recomenda para ele ser um streamer da internet, fazendo gameplay e outras coisinhas mais. Um Lorde Demônio sendo streamer, tá aí uma coisa que vai ser engraçado. Com isso, rapaziada, chegamos no final dos primeiros 2 episódios desse anime. Tamo junto, mano, até a próxima.